CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h08. Grande forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Carlos Alcaraz venceu um dos grandes duelos do US Open e ficou com o título em Nova York. Alcaraz aplicou 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4 e levantou a taça contra o rival Jannik Sinner, sendo campeão da edição 2025 do US Open. O jovem de 22 anos também vai tirar Sinner do posto de número 1 do mundo e voltará ao ranking do topo na atualização desta segunda-feira, quando a ATP atualiza a lista. No sábado, Aryna Sabalenka também foi campeã no feminino, vencendo a Anisimova por 2-0. E agora o destaque da Ponte Preta, vencedora do Derby 211. Mais informações com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma ótima semana pra todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte Preta saiu do Derby 211 com a vitória. Toró marcou ainda no primeiro tempo o único gol do jogo. Com o resultado, a Macaca larga na frente no quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro e agora joga em casa contra o Brusque, que perdeu para o Náutico ontem jogando como mandante lá em Santa Catarina. A Ponte jogando contra o Brusque no próximo domingo, 19h, no Majestoso. A Inter de Limeira subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. O Leão venceu o Goiatuba no sábado por 1-0, gol marcado pelo Caio Christian, que esteve recentemente aqui no futebol de Campinas. Como havia empatado o primeiro jogo 0-0, bastava uma vitória para o time do Leão subir de divisão e conseguiu garantir a vaga. Barra, adversária da Inter na próxima fase, Maranhão e Santa Cruz também festejaram acesso. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudzac. O Corinthians treina no campo e se move fora dele para tentar reunir as melhores condições de classificação às semifinais da Copa do Brasil. Enquanto aprimora a parte tática, o clube planeja uma logística especial para trazer de volta ao Brasil os jogadores que estão defendendo as seleções na data FIFA. O Palmeiras volta hoje aos treinos, enquanto Santos e São Paulo retornam na terça. Os três times se preparam para a retomada do Brasileirão no fim de semana. O 15 de Piracicaba largou na frente na fase quartas de final da Copa Paulista. O Inhoquim derrotou o Oeste fora de casa no sábado, gol marcado por Léo Santos. O 15 agora joga por empate na partida da volta do Barão da Serra Negra. E hoje à tarde, às 3h, tem Primavera contra a União São João, fechando os jogos de ida. O jogo será no estádio Moisés Lucarelli. Mais Derby 211, agora com informações do Guarani. Fala aí, Lupe. Saiu com a derrota no Clássico, jogando em casa com mais de 19 mil torcedores no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Matheus Costa afirmou que a equipe ficou muito abaixo daquilo que vinha apresentando desde que ele assumiu o comando técnico do Alviverde. O Guarani agora tem uma parada dificílima pela frente. Viaja até os aflitos para enfrentar o Náutico, que venceu o Brusque na próxima rodada do quadrangular da Série C. Fórmula 1, o holandês Max Verstappen da Red Bull fez uma grande prova e venceu o GP da Itália no circuito de Monza. O tetracampeão venceu uma briga acirrada contra as McLarens de Lando Norris, segundo colocado, e Oscar Piastri, que ficou na terceira colocação. No início da prova e depois, durante o percurso, Verstappen não foi ameaçado e conseguiu confirmar mais uma vitória, a terceira nessa temporada e a 66ª em sua carreira. Foi também a terceira vez que ele ganhou no circuito de Monza, que é um dos mais tradicionais do automobilismo. O brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber também fez uma grande corrida. Que talento, que braço.
Bortoleto está sendo aí uma das grandes surpresas dessa temporada, fechou o GP da Itália na 9ª colocação. Tem Brasil em campo nesta semana. Quem tem mais destaques é Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Muito bom dia, Juliano Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, antes da seleção voar para a Bolívia. O italiano enalteceu a postura da equipe nos 3 primeiros jogos sob seu comando e destacou que a chave para o sucesso é o talento, junto com a atitude dos jogadores. Ancelotti deve fazer algumas mudanças na equipe no jogo dessa terça-feira contra os bolivianos. Uma mudança no esquema tático também não está descartado. Lembrando que o Brasil joga amanhã contra a Bolívia na cidade de El Alto, a mais de 4.000 metros de altitude, lá em solo boliviano, Júlio. A gente fala daqui a pouco do extracampo e toda a confusão do Derby 211, tudo o que aconteceu. A gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouco aqui no CBN Esportes. Mas por enquanto eu quero destaque da opinião, a parte dentro de campo, já a parte externa. Carlos Eduardo de Freitas, bom dia pra você. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. É claro que o derby ainda persiste aqui no nosso dia a dia. Para a Ponte Preta não entrar na zona de conforto, fez um grande jogo, comemorou no sábado, saboreou no domingo, mas hoje é segunda-feira e pela frente o Brusque. E a Ponte tem uma boa possibilidade de dar uma arrancada neste quadrangular decisivo. Ao Guarani, o campeonato não acabou. Eu acho que serve de reflexão, sim. O técnico Matheus Costa precisa ajustar, sim. O Guarani, embora tenha vencido ou conquistado objetivos nas 2 últimas partidas antes do derby, contra a Confiança e contra a Tombense, o Guarani já não apresentava um bom futebol, e contra a Ponte Preta ficou provado que a equipe vai ter que melhorar muito para voltar a competir dignamente no quadrangular decisivo. Mas tem chance, existe vida pós-derby, então levanta, sacode a poeira e tenta dar a volta por cima. 11h15. Quero a sua participação também no nosso WhatsApp 991869070. Daqui a pouco muito sobre derby, a parte dentro de campo, a parte da confusão, atualização também sobre o estado de Lua Cerqueira, que foi o torcedor que caiu no fosso. A gente vai tentar contextualizar dentro de tudo que nós apuramos nos últimos dias. E é claro que a gente fala de seleção brasileira, Campeonato Brasileiro, os demais assuntos. Teve também vitória do vôlei Renata, que a gente vai repercutir aqui durante o programa. É um CBN Esportes repleto, recheado de informações para você, e que conta com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito obrigado. Agora 11h16. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Todo sábado, às 10 da Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você. Ótimo dia para você, Júlio, para todos os ouvintes, uma ótima semana para nós. Olha, quem segue pela Andrade Neves tem lentidão na chegada a Benjamin Constant e um pouco mais à frente, próximo a Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido centro, excesso de veículos no semáforo da rua Dr. Otávio Mendes. Quem segue pela Barão de Itapura reduz a velocidade na saída da rua Culto à Ciência e também próximo ali a Glicério até a Avenida Brasil. Quem segue pela Brasil, lentidão na saída da Avenida Francisco José de Camargo Andrade, sentido centro. No sentido Vila Nova é boa movimentação,
Quem segue pela Orozimbo, reduz a velocidade pela pista da direita, próximo à maternidade, e pela pista da esquerda, no semáforo da Rua Sacramento. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN, agora 11h18. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186 9070. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Anos com você, construindo o mundo. Dia 11h20, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar muito sobre Derby 211 e já que para entrar no assunto negativo do clássico, né? A gente vai falar muito sobre tudo que envolveu a parte dentro de campo, a vitória da Ponte Preta, mas precisamos também abordar a parte externa e toda a confusão do Brinco de Ouro. Primeiro, registrar que tivemos, em termos de público total, né, não público pagante 17.900 e o público total 17.900, público pagante, e o total 19.300. Esse é o maior público do derby no século. Então, a torcida do Guarani mobilizou, fez a parte dela, foi muito legal a festa no pré-jogo, a gente registrou aqui durante a jornada da CBN, né? Inclusive, o próprio Matheus Costa falou que aquilo mexeu muito com os jogadores dentro do vestiário, né? Aquela recepção, ver o estádio lotado novamente, as cabeceiras, né, sendo ocupadas no clássico, mesmo que com torcida única desde 2018 é assim. Então, a torcida do Guarani, que gosta de futebol, que foi lá para incentivar o time, fez a parte dela, parabenizar a todos aí pela mobilização. O problema começou ali por volta dos 36 minutos do primeiro tempo. Nós estávamos na jornada, né, Lupe? Quando, de repente, começou a haver uma movimentação, o Marcelo de Lima Henrique, que era o árbitro, também percebeu e precisou paralisar por conta de uma confusão na cabeceira sul. Na verdade, essa confusão que acabou tendo como consequência a queda de um torcedor ali no fosso do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A cena, ela foi muito forte para quem viu, o torcedor caído, e de imediato os médicos que estavam na ambulância dentro do gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa já saíram para socorrer o rapaz, o cidadão, o torcedor que estava ali caído no gramado. Luan Cerqueira, de Santa Bárbara do Oeste, 29 anos. Isso, Luan Cerqueira. E aí, quando os médicos estavam ali socorrendo, a gente sem entender muito bem o que aconteceu, porque eu tava de costa pro lance, pro episódio, né? E aí, de repente, começou uma briga generalizada entre policiais militares e torcedores do Guarani. Inclusive, nós temos imagens para quem tá acompanhando no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E naquele momento ainda era muito confuso tudo o que estava acontecendo. Depois, já no fim do jogo, nós entrevistamos, né? Entrevistamos ali o responsável pelo policiamento, e ele disse que um torcedor, no caso o Luan, ele tinha uma impressão de que ele era um torcedor infiltrado e acabaram correndo atrás dele. Ele foi tentar pular de um setor para o outro do estádio e acabou caindo no fosso. E aí depois alguns torcedores ainda desceram para tentar chegar próximo ao Luan, que estava caído, e a polícia teve que usar a força dela, e aí gerou toda a confusão.
Teve uma policial que foi levada pro hospital, que levou uma voadora, segundo o tenente, né? Agora eu esqueci a patente dele, mas não tem problema. O responsável pelo policiamento e 2 policiais também foram feridos e um torcedor preso que também precisou ir pro hospital. Então, assim, foi tudo muito confuso. E aí depois as outras informações foram chegando. O Luan é de Santa Bárbara do Oeste, segundo a mãe dele, ele foi lá pra ver o jogo do Guarani com alguns amigos, né? Então não era um torcedor assim infiltrado. Enfim, ele inclusive aparece numa foto que foi publicada pelo Guarani, cantando ali e tal, sem camisa, mas tava um pouco calor ali no brinco. Enfim, é triste. Tudo que aconteceu ainda tá tudo sem muita explicação, Júlio. Essa é a grande realidade. E aí eu tava até conversando com o Carlão hoje, eu acho que isso é tudo reflexo dessa decisão de torcida única, sabe? E você é um cara que tá aqui no futebol há um bom tempo, Carlão também. Desde que esse protocolo foi feito aqui em Campinas, eu vejo muito mais confusão entre policiais, torcedores que alegam que outros torcedores não são torcedores do mesmo time. Mas assim, isso é uma discussão que a gente precisa aí de pelo menos umas 4, 5 horas para debater. E aí o pré-requisito, né? O Eliel até disse na jornada, o pré-requisito é você saber cantar pelo menos o hino, 2, 3 músicas da torcida. Aí eu tô com o Lupe, eu acho que tudo... o Capitão Bonato, tá? Só pra gente deixar eu acho claro que aqui. tudo isso a gente vai discutir, tem muita coisa que a gente precisa entender, né? Muita coisa que a gente não sabe que deve ter ocorrido ali no meio também, mas dá a impressão, até pela foto que a gente viu, aliás, uma foto fortíssima, que o cara apanhou. Impressão, tá, gente? Não sei se foi isso, né? Mas levantaram tantas coisas, mas dá a impressão que o cara apanhou por causa de uma cueca. Não dá a impressão? Eu fiquei com essa sensação. Falaram sobre uma eventual tatuagem. Me parece que não tinha. Então, falaram sobre o que tinha ali. Não é nem alusivo ao rival, mas o que tinha ali de que poderia inflamar alguns torcedores do Guarani era uma cueca escrito Black. Né? Ou seja, então, e isso a gente está falando do Guarani porque ocorreu no Guarani, mas isso acontece na Ponte Preta também, desde esse advento de torcida única. Mas é engraçado que primeiro mata, primeiro bate, para depois saber o porquê, né? Então, são alguns sintomas, infelizmente, desse mundo maluco, desse mundo absurdo que a gente está vivendo. A gente tem que esperar, claro, a recuperação do Luan em primeiro lugar, né? Torcer para a recuperação dele. A boa notícia é que o quadro é estável. Sim. A gente estava muito preocupado pelas imagens, as imagens eram impactantes, né? O Lupe estava ali vendo também o atendimento, super impressionado com a situação grave que o Luan estava ali, né? Passando, então ele está se recuperando, ele já fez um vídeo ali com a mãe, mas até a mãe, Dona Ângela, explicou que ele ainda tá muito grogue, né? E não se lembra, né? Como ele bateu a cabeça, uma pancada forte, ele tem uma dificuldade de se lembrar se ele se jogou, se ele foi empurrado, tudo isso. Primeiro foco na recuperação, depois a polícia vai ouvi-lo para fazer a investigação e entender o que aconteceu. O que eu entendi com base no que a polícia disse e a mãe disse é que o Luan, eu entendi isso. Depois o Luan, quando estiver bem, vai poder explicar, né? Só pra gente também contextualizar. Ele não é torcedor do Guarani, assim. É um cara que gosta de futebol, é formado em educação física, pelo que eu entendi, e que foi a convite de um casal de amigos bugrinos acompanhar um jogo e torcer para o Guarani. Ele, mesmo não bugrino, naquele contexto, às vezes o cara é São Paulino, Santista, Flamenguista, sei lá. Foi lá, um apaixonado pelo futebol. Vamos lá torcer pro Guarani? Pô, é derby, você vai gostar da atmosfera. Topo, vou lá. E aí, talvez mal informado sobre essa coisa de itens pretos no meio da torcida organizada que não pega mal, talvez ele não soubesse disso e não julgo, muita gente não sabe mesmo, porque é uma coisa mais de quem tá ali, é um detalhe muito de torcedores fanáticos, organizados, algumas regras. Tava sem camisa do Guarani, com um item na roupa preto, pelo que eu entendi, e só isso foi suficiente pra acontecer tudo isso. É muito triste. E aí, a outra parte, é claro, eu sou um assíduo crítico da Polícia Militar nos estádios em relação ao preparo. Já vi muitas cenas violentas, mas é muito difícil apontar a polícia, neste caso específico, como culpada. Eu sei que foi um momento muito truculento, as famílias estavam lá, o Lupe registrou isso, tinha muita criança. Mulheres e crianças. Muita gente que foi embora com muito medo que poderia acontecer. Mas a polícia também foi atacada. Repito, eu
eu tenho assim, minhas ressalvas com a polícia dentro do estádio, mas dessa vez eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa, gente. Acho que a gente, ao invés de ficar apontando dedos, a gente tem que fazer uma reflexão de que isso não é legal, né, Fábio? Você que é um cara que vive muito estádio de futebol, acho que independente de quem começou, se foi aqui, se faltou, a notícia é triste e acho que é reflexão porque o Lupe até trouxe essa aspa, né? Tem essas crianças que estão passando por isso aqui hoje, duvido muito que elas voltem pro estádio tão rápido, né? Difícil, né? Esse ambiente que ficou marcado, né? Infelizmente, negativamente. Mas seria interessante também saber do casal que estava com ele também. Eles não quiseram dar entrevista neste momento. Eles foram encontrados pela reportagem da IPTV, mas eles disseram que eles querem se resguardar nesse momento. Mas porque eles estão muito abalados emocionalmente. No banheiro, como que foi a questão? Ele estava sentado, aí começou a agressão, ele saiu pra andar e voltou. As coisas estão muito no achismo. Não sabemos ainda. Se tivesse sentado, só se um cara viu e foi cobrar ele alguma coisa, que nem você disse, né? De hino, de música. Isso acontece. Eu sei, muito bem. Eu sei melhor que qualquer pessoa. E não justificaria também, né? Se fosse isso, não seria uma violência justificável. E aí isso leva a um outro pensamento. Por exemplo, ele é um cara, o Luan, ele é formado em educação física. Se ele é formado em educação física, automaticamente ele gosta de esportes. E claro que ele gosta do futebol. Sim. Ponto. Eu sou um cara que gosto muito de futebol. Eu, desde pequenininho, o Carlão, você, o próprio Fábio Chaib, nós já tivemos essa cultura de estádio, através dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. Então, assim, eu, Antônio Lupe, segundo essa determinação, eu não posso, por exemplo, se eu sou de Ribeirão Preto e venho a Campinas, o derby não é um patrimônio da cidade de Campinas? Se eu sei que vai ter um jogo, eu não posso pegar o meu ingresso e ir ali na arquibancada e sentar quietinho com uma camisa branca e assistir o jogo. Então vamos fazer o seguinte, ao invés do reconhecimento facial, pega agora que tá tendo a inteligência artificial, na hora de comprar o ingresso, canta o hino. Canta 3 músicas das organizadas e o hino do clube. Se você conseguir, você vai. Se você não conseguir nenhum ingresso, cara, pega. Eu sou campineiro, Fábio, eu sou campineiro e não sou bugrino nem ponte pretano, eu fui muito derby adolescente. Por exemplo, os 2 da Série B, eu fui no Majestoso e fui no Brinco, porque os meus melhores amigos eram torcedores. Bora, Júlio, vamos? Eu ia, cara, e coloquei a camisa do Guarani, coloquei a camisa da Ponte agora. Se falasse assim, canta o hino inteiro, canta tal, eu não ia saber. Quer ver uma coisa muito próxima a mim? Meu sobrinho foi no jogo sábado, foi no derby. Então, cara, meu sobrinho que é palmeirense, né, tem amigos bugrinos, foi no tobogã, estava no tobogã. Fiquei preocupado, mandei mensagem toda hora pra ele me ligando, tá tudo bem aqui, ele mandou os vídeos lá também, tava indignado com a situação também, foi sem camiseta do Guarani, evidentemente, mas foi com amigos bugrinos e podia ter passado por isso, graças a Deus, infelizmente, não dá nem como pensar nisso, mas é uma situação que a gente não tem controle, né? 11h31, daqui a pouco a gente volta pra falar da parte dentro de campo. Repórter CBN. Segunda-feira, 8 de setembro de 2025. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista é sobre provas e não uma disputa política ou ideológica. O ministro está em viagem pela França e deve voltar a Brasília na terça-feira, dia em que será retomada a análise da ação penal que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros da primeira turma do Supremo vão decidir se os acusados serão condenados ou absolvidos. Barroso não faz parte do colegiado. Trabalhadores que recebem acima de R$6 mil por mês pagam mais imposto de renda do que contribuintes milionários. Quem está no topo da pirâmide desembolsou, em média, uma alíquota efetiva de 5,28%, contra 6,63% de quem ganha entre 5 e 7 salários mínimos. A informação faz parte do estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A pesquisa tem como base os dados do Imposto de Renda de 2024, ano calendário 2023. E a seleção brasileira masculina de futebol embarca hoje à tarde para Bolívia para o último jogo das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti terá uma novidade em relação ao jogo da semana passada contra o Chile, que o Brasil venceu por 3-0 no Maracanã. O meio-campista Andréas Pereira, do Palmeiras, foi convocado para o lugar de Caio Jorge, cortado por lesão. A seleção brasileira já está classificada para a Copa e ocupa a segunda colocação do torneio, com 28 pontos, atrás da Argentina, que tem 38. No horário de Brasília, 11h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, agora 11h34. Vamos abordar agora a parte dentro de campo do Derby 211, que terminou com a vitória da Ponte Preta, quebrando um jejum de 7 anos, 8 jogos, né? O Guarani estava com 4 vitórias e 4 empates nesse recorte, mas a Ponte Preta, com um gol do Toró, conseguiu vencer e levou a melhor no clássico, Lupi. Levou a melhor no clássico, vencendo por 1-0, mas esse placar ele poderia ser um pouco mais elástico se o Gé, atacante da Ponte Preta, não tivesse perdido pelo menos 3 grandes chances durante a partida. A Ponte também teve um gol anulado e que gerou muita polêmica, o gol marcado pelo Gé, mas o Wanderson, que aí daqui a pouco vocês vão falar sobre isso, mas eu fiquei com a sensação que ele participa do lance, impedindo a chegada ali do Rafael. Não sei se o Rafael chegaria no Gé, porque o Gé vem por muito de trás e numa velocidade muito grande, mas aí é debate para daqui a pouco também. Só que a Ponte, ela marcou 2 vezes, só que só um valeu, lembrando que nessa fase decisiva tem o árbitro de vídeo e o gol do Gé foi marcado com o auxílio do VAR. Mas aí o Toró apareceu e fez o gol da vitória, 1-0 para a Ponte Preta. Aliás, Toró vive uma fase iluminada, 4 gols nos últimos 4 jogos, assumindo a responsabilidade, a artilharia da Macaca na temporada 2025. No final do jogo, o técnico Marcelo Fernandes falou em entrevista coletiva sobre a sensação de reencontrar o ex-clube e também a importância de começar com uma vitória, o quadrangular decisivo da Série C. O sentimento é o melhor possível, o sentimento de chegar num clube com jogadores homens, né, que abraçaram a ideia, sabe, me deram um alicerce legal, cheguei, já logo me habituei, me ambientei direito no clube. E assim, trabalho. Quanto a sair de um clube ou de outros, faz parte. Não vou entrar no mérito de nada, eu só sei fazer meu trabalho. Eu sei da forma que eu cheguei no Guarani, entendeu? E eu sei que eu fiz um trabalho muito grande que me credenciou hoje a estar num outro clube gigante como a Ponte Preta. Estou muito feliz aqui, mas a glória é para esses jogadores que estão lá dentro, que apesar de todos os problemas que a gente tem, e volto a ressaltar que a direção está tentando acertar isso, está numa correria bem grande e com certeza vai dar tudo certo, mas não ganhamos absolutamente nada. Estamos no começo de uma competição de 6 jogos, foi uma vitória importantíssima fora dos domínios da Ponte, dentro da casa do Guarani. Agora é ter pezinho no chão, trabalhar muito, descansar os caras, fazer uma semana boa, estudar o Brusque, que é a nossa próxima final. E o Gé, a gente teve uma conversa séria, e ele junto com o grupo todo, e ele realmente entendeu tudo isso. Ele fez uma semana de trabalho muito boa, não só ele como todo o grupo, e tá aí. É um cara que entrou em campo, é um cara que se dedicou, foi até o limite, que eu falei pra ele, onde você não conseguir mais, você olha pra mim e fala que não quer mais, como ele, como o Elvis, e deu tudo certo. Não só ele, como todos os jogadores da Ponte Preta são muito importantes, mas o Gé fez uma semana maravilhosa de trabalho. Ele tinha ficado fora de 3 dias de trabalho e voltou com tudo, e acho que não só ele, mas todos os jogadores mereciam uma partida dessa. Não tem como mobilizar. Você está jogando numa equipe grande, uma equipe que está na chance de subir de divisão, uma equipe do tamanho da Ponte Preta, que está numa Série C, que a gente sabe o tamanho da Ponte Preta, que não existe numa divisão dessa. E os jogadores podem ter os problemas que foram, é isso que eu falo que a torcida precisa saber. São sujeito homem, estão honrando a camisa da Ponte Preta, eu quero deixar isso muito bem claro. Sabe, não ganhamos nada, estamos começando um quadrangular decisivo, pezinho no chão, mas esses jogadores estão aí dentro, a torcida pode ficar sabendo que são muito, mas muito dedicados às cores da Ponte Preta. E eu estou muito feliz de poder trabalhar num grupo desse, grupo dedicado, grupo que quer muito, e mobilizar, não tem que mobilizar. Aí é o eu de cada um, né? É o futuro de cada um. Esse acesso, que se ele com certeza vai chegar ali daqui a pouco, que a gente vai lutar muito por ele, vai ser bom para todo mundo, independente de problema fora, problema dentro. A gente tem que conquistar porque é o bom para a nossa carreira e para o nosso futuro. Esse é o técnico Marcelo Fernandes falando depois da vitória da Macaca em cima do Guarani. Com esse resultado, a Ponte Preta ela está com 3 pontos. Aqui ela aparece na segunda colocação, mas praticamente tudo empatado com o Náutico, que também venceu o Brusque fora de casa. Então, o Náutico e Ponte Preta com 3 pontos.
As duas vitórias por 1-0, as duas equipes que jogaram como visitante. Agora a Ponte, ela encara o Brusque no domingo, no Moisés Lucarelli, e o Náutico vai enfrentar o Guarani lá nos Aflitos. A gente fala da Ponte, depois o Guarani, ou você já quer que eu... Vamos falar do Guarani já. Então já vamos falar do Guarani, que foi o derrotado no Clássico. E, aliás, torcedor saiu chateado com a postura do Guarani em campo. Teve torcedor que falou que o goleiro da Ponte, Diogo Silva, nem vai precisar lavar o uniforme pro próximo jogo, porque não trabalhou. O Guarani não ameaçou o gol da Ponte Preta em nenhum momento. E o técnico Matheus Costa afirmou que o desempenho da equipe ficou muito abaixo daquilo que ele esperava e daquilo que o Guarani apresentou nos jogos com o Matheus no comando técnico do Alviverde. E na coletiva, ele deixou bem claro essa insatisfação com o que foi apresentado. Acho que não tem que explicar hoje. Nós fizemos um jogo muito atípico daquilo que a gente pode produzir. Não entramos bem no primeiro tempo, que resultou o gol do nosso adversário. Segundo tempo buscamos todas as situações possíveis para buscar o empate, mas infelizmente não estávamos em um dia feliz. Não adianta a gente ficar explicando muita coisa aqui, porque realmente foi um dia muito atípico de tudo aquilo que a gente consegue fazer e consegue produzir. A gente tem que levar que a torcida fez uma festa maravilhosa, nos recebeu da melhor forma possível, nos prestigiou durante toda a partida, desde a nossa chegada, durante toda a semana. Foi uma festa maravilhosa que eles fizeram para nós e infelizmente nós não conseguimos reproduzir. Nós estamos num momento que cada detalhe faz a diferença e a gente tem que estar altamente concentrado para esses pequenos detalhes. Então a gente terceirizar a culpa, hoje nós não fizemos uma boa partida, infelizmente fomos longe daquilo que nós conseguimos produzir e nós não estávamos atentos o suficiente em todos os detalhes para realizar a nossa vitória. Matheus Costa, técnico do Guarani que deve sofrer a baixa do Cicinho, que no final do primeiro tempo saiu com uma lesão muscular, vai ser reavaliado pelo departamento médico, mas pela imagem que a gente viu, preocupa para a sequência do quadrangular decisivo. Guarani, como eu disse, joga com o Náutico no sábado, às 5 da tarde, lá nos Aflitos. Bom, Carlão, quero ouvi-lo sobre a parte técnica do clássico, né? A vitória da Ponte por 1-0, gol marcado pelo Toró. Eu acho que os treinadores analisaram bem, né? Senti muita maturidade por parte do Marcelo Fernandes, pés no chão. A semana de preparação da Ponte foi uma semana diferente da do Guarani. O Guarani, com razão, viu, gente? Não tem essa, menosprezou. Não teve isso. O Guarani não jogou bem, né? Mas a semana do Guarani, ela foi cercada de otimismo, ela foi cercada de mobilização. Isso faz parte pela campanha de crescimento do Guarani, pela maneira como o Guarani se classificou e pela maneira como a Ponte vinha, né? Principalmente o extracampo da Ponte. Então isso naturalmente enche o torcedor de otimismo e de repente pode contagiar os jogadores também por um lado positivo e negativo. Deu a entender que não sei se o Guarani se assustou ou a Ponte realmente ela foi super competente, como jamais se viu nessa temporada. Eu senti uma Ponte muito madura, um dos jogos mais assim emblemáticos da Ponte neste 2025, independente se era o Guarani do outro lado. Todos os setores funcionaram bem, a defesa, o meio-campo, principalmente os jogadores de defesa, né? O Luiz Felipe e o Léo Oliveira ganharam todos os rebotes, ganharam todos os duelos. E os protagonistas protagonizaram, né? Porque o Toró fez o gol, foi super importante. O Elvis foi tudo aquilo que nós falávamos ou falamos na jornada, né? Ele foi um cara que a parte esportiva ele desestabilizou o Guarani em todos os aspectos. Todas as faltas que o Elvis ia bater, ele encarava o torcedor do Guarani, ele fazia a cera, ou seja, foi uma Ponte copeira, uma Ponte chata no bom sentido. O Gé, embora tenha desperdiçado 3 gols que um centroavante da qualidade dele não pode desperdiçar, mas ele jogou muita bola, achei que brigou demais, também desestabilizou o sistema defensivo do Guarani. E o Toró, que taticamente beirou a perfeição, porque hora ele recompunha também para fazer a linha de 5 e ofensivamente ele foi decisivo, assim como o Bruno Lopes, que participa do gol. Ou seja, foi uma Ponte madura, uma Ponte consistente, que não se deixou levar pelo clima do estádio, pelo ambiente que era todo favorável ao Guarani, e venceu com merecimento. Aí por que eu falo da maturidade do Marcelo Fernandes? Ele não usou a entrevista coletiva para ficar fazendo desabafo, para ficar tripudiando em cima de rival, não provocou, falou
falou o nome do Guarani, que eu acho sensacional, e falou de pés no chão, como eu disse até na minha primeira intervenção. O campeonato não terminou, a Ponte não subiu, o Guarani não tá fora. Agora tem mais uma semana de preparação e, no caso, a Ponte vai ter que tentar conter essa euforia, porque naturalmente, né, o elenco vai se contagiar, e isso vem de fora para dentro, porque o torcedor está em êxtase, né, pela maneira que foi a vitória. Então o Marcelo Fernandes, ele vai ter que ter esse papel de psicólogo, e aí vem o X da questão, né? A Ponte joga em casa contra o Brusque, um jogo fundamental, e a Ponte neste 2025 não tem mostrado um bom desempenho dentro do Moisés Zuccarelli. Quem sabe o mesmo comportamento até surpreendente que o time teve contra o Guarani, ele tenha dentro de casa fazendo uma grande partida, e aí sim começar a alavancar uma campanha de acesso. Com relação ao Guarani, eu estou com o Matheus, não tem muito que ficar dourando a pílula, não. O Guarani teve uma atuação assustadora com relação ao lado negativo, né? Não exigiu nada do goleiro do Diogo, da Ponte. O único chute foi aquele do Emerson, que bateu no atacante, né, Lupe? No atacante do Guarani, no Brunão. Não, bateu no Mirandinha. Bateu no Mirandinha. Na caixa de ferramentas que eu me atrapalhei todo para escrever o lance. Foi a única chance, em nenhum momento o time conseguiu mobilizar a torcida. O gol da Ponte, ele sai num momento de falta de concentração do Guarani, é bem verdade, depois de tudo que aconteceu. Os jogadores do Guarani foram lá tentar acalmar o torcedor, os jogadores da Ponte ficaram focados no jogo. Porém, antes do gol, a Ponte já era dominante, tanto é que fez o gol, poderia ter sido validado o gol sim. E o Guarani não fez um bom jogo. Os protagonistas não protagonizaram. O Diego Torres, a exemplo dos últimos jogos, jogando muito atrás. Eu acho que o Diego, ele tem bola para jogar ali na frente, para municiar atacantes. Os dois laterais não apareceram, o Emerson e o Cicinho. O Justen ainda deu uma certa mobilidade pelo lado direito, mas também não fez uma boa partida. E aí o time ficou ali assistindo a Ponte, não guerreando, não brigando, caindo na armadilha pontepretana, caindo na pilha, né, das provocações, e as provocações fazem parte de um jogo desse tamanho, e foi um Guarani realmente inerte, que deixa o torcedor assustado, que deixa o torcedor preocupado, ou seja, toda aquela euforia que vinha sendo construída, hoje ela acabou. Então cabe ao Guarani reconstruir esta relação para voltar a ser uma unidade, para brigar pelo acesso. Mas realmente foi um Guarani assustador, foi um Guarani que não passou confiança para o seu torcedor. E outra coisa que eu queria lembrar, embora a gente estava falando do bico do avião, tal, para cima, mas o Guarani, as duas últimas partidas, ele não termina bem. Porque ele termina o jogo contra o Confiança com a vantagem numérica, 11-10, e termina com o Confiança dando sufoco, brigando pelo empate e com o estádio lotado. Guarani segurou com 1-1, 1-0, ok. Foi para Tombos, uma situação até mais confortável, mas ele não termina bem também. Guarani vencia o jogo por 2-0, desmobilizou, largou, distraiu, desconcentrou e toma o 2-2. Tanto é que por um golzinho tudo iria por água abaixo. Então, ou seja, será que esse derby não foi reflexo já de uma queda do Guarani? E todos nós aqui de Campinas, vou dizer extasiados, mas todos nós empolgados com essa reação, não conseguimos observar esse tipo de situação? Ou seja, é um Guarani que, se analisarmos friamente, ele já vem em queda, né? É claro que o jogo contra a Ponte foi assustador, mas contra o Confiança ele termina mal, e contra o Tombense também. Então é algo agora para o Matheus tentar acertar, mexer novamente com esses caras, Diego Torres assumir a bronca, Isaac, que vinha em evolução, caiu de produção, para que o Guarani possa brigar. Jogo duro contra o Náutico, mas como eu disse na transmissão, o campeonato não acabou. Cabe ao Matheus, cabe à torcida novamente mobilizar, porque de repente um empate fora ou uma vitória, não é proibido vencer nos aflitos, volta toda aquela coisa positiva que o Guarani vinha construindo. Saiu a súmula, tá, do derby, saiu o documento agora. Observações de Marcelo de Lima Henrique informam que aos 36 do primeiro tempo o jogo ficou paralisado 1 minuto e meio. E depois, durante 5 minutos, em decorrência de um confronto entre torcedores da equipe mandante e a polícia militar. O jogo, ele para por conta do torcedor, que é aquele pedido da ambulância. Recomeça. Tenta recomeçar. Sim, e aí não consegue. Não consegue, para. Então totalizou 6 minutos e 38. Isso pode... Não, como tá relatado em súmula, o STJD agora vai analisar, né? E aí vai... Se leva pra julgamento ou não, vai ter que olhar as imagens e tudo mais, aí... para julgar se vai para punição ou não do Guarani. Só um detalhe em relação ao Guarani, eu acho que o Matheus, ele cometeu um erro gravíssimo na escalação, que foi escalar o Alan Santos.
Por quê? Porque ele foi perguntado na coletiva, o Alan Santos teve uma lesão muscular contra o Tombense, treinou quarta-feira, né? E a gente não cogitou ele uma vez, né, não, cara? treinou quarta-feira, e a informação que a gente tinha é que ele não teria condições de jogo. E aí ele aparece na escalação como capitão do time. A gente não vê treino e tudo bem, porque é derby, a gente entende as semanas de preparação, mas se a gente for pegar os confrontos, já ganhou todos do Alan Santos, que na minha opinião não tinha condição de estar jogando uma partida tão importante E como a essa. maneira como o Guarani foi envolvido mentalmente pela Ponte, o Júlio Cabela, né? Eu não sei, acho que o Júlio citou que o Elvis sozinho ele conseguiu desestabilizar um estádio com as provocações, com a cera e tudo mais. E o Gé, ele conseguiu atormentar a vida dos zagueiros do Guarani. Na transmissão nós falávamos, se o Gé fosse competente nas finalizações, ele iria entrar para a história dos derbys marcando 2, 3 gols. Isso aqui não é falar, que o Guarani não jogou bem, o Guarani merecia perder por mais. A Ponte tem seus problemas, a Ponte tem as suas limitações e por isso não conseguiu construir um placar elástico, mas o derby, a maneira, a postura do Guarani deixou muitos sinais que o Matheus vai ter que trabalhar muito essa semana para deixar o Guarani na ponta dos cascos para a partida contra o Náutico. Mentalmente foi um Guarani muito, muito abaixo. Ô, Fábio, eu só achei, sei, cara, pode ser até uma implicância minha, uma chatice minha, porque derby ele realmente torna às vezes uma faísquinha um grande incêndio. Eu não vi o Diego Torres provocar a Ponte. Quando ele falou assim, eu prefiro cair num grupo com a Ponte por conta do clássico. Eu entendi o que o Diogo Torres disse. Ele disse, clássico é jogo grande, é melhor estar num grupo onde você vai ter esses enfrentamentos porque você entra mais ligado, a torcida mobiliza mais. Eu entendi dessa maneira a fala do Diego Torres. Em nenhum momento o Diego Torres falou assim, eu quero enfrentar a Ponte porque eu vou ganhar da Ponte. Só que os jogadores da Ponte usaram isso pra mobilizar o time e entrar mais ligado no clássico também. De forma inteligentíssima, né? Os jogadores da Ponte usaram isso como combustível também, entraram focados, até fiquei surpreso com a atuação da Ponte Preta também, a dedicação dos jogadores da Ponte Preta mesmo, parecia um time muito mais experiente, muito mais moldado a esse tipo de jogo e acabou fazendo um jogo quase perfeito realmente, criando várias oportunidades, marcando gol anulado, marcando gol logo depois da confusão toda, e na segunda etapa não sofreu nada de perigo do Guarani. A Ponte poderia ter ampliado o placar também, e a Ponte entra, né, nesse quadrangular final, como eu tinha dito anteriormente na semana passada. Esse primeiro jogo ia definir muita coisa, e pra Ponte ficou muito boa a situação, né? Joga em casa agora com o Brusque, depois disso tem mais 2 jogos ainda em casa contra o próprio Guarani, deu um passo importante aí rumo à classificação, assim como o Náutico também. O Guarani, infelizmente, agora tem um jogo da vida já, segunda rodada da segunda fase, faz um jogo decisivo fora de casa contra uma das melhores equipes do campeonato, o Náutico, que não sofre gols também, acaba sofrendo muito poucos gols, acaba fazendo dos aflitos um alçapão realmente, e o Guarani vai para esse confronto no final de semana, tendo que vencer fora de casa se pretender alguma coisa rumo aí à classificação, ao acesso para Série B. Situação complicada do Guarani mesmo na segunda rodada da competição. Um rápido intervalo aqui no CBN Esportes, daqui a pouco a gente volta. CBN Esportes Campo.
Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Vôlei Renata continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Ontem, no ginásio do Taquaral, vitória para cima do Atibaia por 3-0, com parciais de 25-18, 25-22 e 25-15. Destaque para os Brunos. Bruninho fez mágica ontem no Taquaral. E Bruno Lima foi o maior pontuador. O argentino terminou a partida com 15 pontos. Campinas volta a jogar pelo Campeonato Paulista na sexta-feira, quando viaja até a Baixada Santista para enfrentar o Praia Grande. Campinas. Onze horas e 55 minutos, estamos de volta e recebendo aqui também nos estúdios nosso repórter Lucas Neri, que esteve na última sexta-feira na Neoquímica Arena para acompanhar o São Paulo Game, né? Agora a NFL também faz parte da casa, né? O Grupo Globo e consequentemente o Grupo EP nessa cobertura do futebol americano, com um duelo bizarro de bom entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, com vitória dos Chargers na última sexta-feira. Tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, Júlio, aos ouvintes, aos colegas aqui da CBN, que deram um show ontem de transmissão, inclusive no derby, né? No sábado, que foi um show à parte, infelizmente. Notícias tristes, mas a cobertura foi sensacional. Parabéns aí publicamente pros meninos. E cara, muito, muito mágico tá lá, né? Estive eu, Eliel Almeida, na sexta-feira em São Paulo, participamos lá, chegamos cedo, inclusive, pro jogo, e é tão mágico isso, Júlio, que o jogo ele é segundo plano, cara. É incrível, espetáculo, né? O espetáculo montado em volta ali de toda a movimentação que é o futebol americano. A gente, na verdade, não é só um jogo, é toda uma estrutura que começa muito antes da partida, né? Desde quarta-feira que os times chegaram no Brasil, eventos que contribuíram com tudo que vai gerando, né? A NFL veio pro Brasil desde o ano passado e veio para ficar, claramente, né? Até aquele mosaico é muito representativo, né? O país do futebol. O país do futebol. Também, né? E virou também. A NFL, ela tá agora incorporada praticamente na cultura de muita gente aqui, né? A gente pega aqui, foram furadas algumas bolhas, né? Nesse ano, coisa que não aconteceu tanto no ano passado. A gente teve transmissão ano passado pelo YouTube e tudo mais, mas esse ano teve também pela GTV. E você vê que nas redes sociais, ela de fato, ela quebra. Você vê comentários, por exemplo, de pessoas que não fazem ideia do quão grande é a NFL, é a maior liga, né, do esporte e tudo mais. Acaba vindo pra cá. A expectativa, não tem ainda consolidados os números, mas de que movimentou mais de 330 milhões de reais, né? A gente viu aquela arena lotada, mais de 47 mil pessoas, de novo.
lotadas. A Arena, teve investimento da prefeitura, investimento do estado, a gente sabe, né, tem números da SP Turismo também, que trata muito bem isso aí, hotéis lotados, digno de parecer um jogo de Copa do Mundo, né? E é isso que aconteceu. Desde o início do jogo, participações de grandes influenciadores estavam por lá, personalidades, tanto de São Paulo, do Brasil, dos Estados Unidos. Teve aquele momento que foi icônico do ano passado, que a hora que a torcida canta Evidências, isso aí acho que já ficou marcado. O Chitãozinho estava presente, Chitãozinho, né, presente, nosso patrimônio. De tudo quanto é jeito, né? Muita gente presente de fato nisso, e tem um marco também. A gente teve o privilégio de estar acompanhando o maior jogador da atualidade em campo. Então, a gente percebe que a política da NFL de trazer para o Brasil, ela começou há alguns anos já, e ela vai se consolidando, assim como incorporando a NBA para cá, mas de fato com um jogo valendo, era um jogo valendo, um jogo de temporada regular. E é isso, trazer astros, né? Ano passado, o time que se sagrou campeão, Philadelphia Eagles, estava aqui, com o Packers, que também é um time de muita relevância dentro do cenário, né? E não aqueles jogos, às vezes, jogos mornos e times que não brigam por títulos, não. O público tem presenciado grandes estrelas, né? Você tinha um alvoroço muito grande por Travis Kelce, tudo que ele envolve, além de um dos maiores jogadores da posição, um tight end do Kansas City Chiefs, é também noivo de Taylor Swift, que a gente sabe que gera também muito burburinho, né? Gera muito lá, né? Imagina aqui o quanto... No Brasil, inclusive, a dele, expectativa né? era essa. Eu acho que teve uma estratégia aí de divulgar que ela viria para evitar uma frustração pré-jogo, né? Mas de fato ela não veio e acabou ali sendo mais tranquilo o alvoroço ali. Mas de qualquer forma, a gente, o Green Day estava lá, Neymar estava lá, Neymar estava de medalhistas olímpicos, muita gente famosa estava lá, grandes atletas dos Estados Unidos. Eu tive o prazer, inclusive, de tietar alguns lá, que estavam lá na Arena, na transmissão americana, nas transmissões nacionais também. A gente vê essa questão do Grupo Globo agora ter essas transmissões. A ideia é expandir e ano que vem ainda mais, cara. Tá crescendo. Show. Valeu, Lucão. Sempre uma honra, hein? Valeu. Volte mais vezes para falar de NFL também. O nosso especialista, quarterback/repórter. Estamos encerrando aqui o nosso CBN Esportes dessa segunda-feira. Muito mais de Derby 211. Também às 4 horas da tarde no Arena e também no portal cbncampinas.com.br. Grande abraço e boa semana a todos. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo